Então, o nosso tema, como nós temos visto, é reflexões sobre o calvinismo brasileiro. E como o reverendo Kitagawa falou, nós tivemos a oportunidade de, lá pelos idos de 99, ir para os Estados Unidos. Ficamos lá quase 8 anos e nesse período nós fizemos o curso de doutorado em Teologia Histórica com concentração na Reforma Protestante. Então, esta é uma área que eu gosto muito, ainda estou, depois de quase 20 anos, ou melhor, 17 anos, né? Depois que eu voltei, fizemos outros cursos, agora terminando o curso de Direito, então a gente está reavivando tudo isso nos nossos escritos para a gente poder tentar colaborar aqui com o nosso seminário. Então, a nossa proposta é falar sobre reflexões sobre o calvinismo brasileiro, mas como a minha área e o meu curso buscou desde o século XVI, eu vou tentar aqui abranger um pouquinho mais, até para lançar para vocês e também para os nossos participantes online. A gente sabe que tem muitos, inclusive, que não são seminaristas aqui. Eu vou lançar algumas propostas para vocês, algumas nomenclaturas, alguns conceitos que vão nos ajudar a compreender por que o calvinismo presbiteriano brasileiro atual está como está, e você vai conseguir entender o que eu estou aqui mencionando. Então, de início, esse nome já é desafiador. Igreja presbiteriana, igreja reformada, igreja calvinista. O que significa isso? Quais são os conceitos por detrás dessas palavras? Se alguém te perguntar e falar que você é reformado, o que você vai responder? Presbiteriano, calvinista, o que significa tudo isso? Mas eu quero dar início provocando vocês com uma oração bíblica de Jesus em João capítulo 17, que é um texto que nós conhecemos bem, e no capítulo 20, e no versículo 20, versículo 21, ele diz assim: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como tu és Pai, ó Pai, em mim, sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Essa é uma oração desafiadora para nossa compreensão intelectual. Fico a pensar, logo de início, qual é a extensão desta comunhão que Jesus orou e pediu ao Pai, né? Uma extensão mística é inquestionável, afinal, todos aqueles que confessam a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, tendo a conversão genuína, fazem parte deste corpo militante e se juntarão à igreja triunfante, obviamente, como mesmo Jesus afirmou no capítulo 10, haverá um só pastor e um só rebanho. Mas, e a compreensão ou a comunhão teológica, doutrinária, estrutural? Como compreender essa oração dentro deste conceito não apenas místico, que fica muito claro para a gente? Me parece não ser tão simples assim. E ouso a dizer que essas diferenças doutrinárias, guardadas as devidas proporções, não maculam esta oração de Jesus. Afinal, ele disse na oração: quem crer em mim por intermédio da palavra. E lá em João capítulo 17, no versículo 16, ele diz assim: ainda tenho outras ovelhas de outros apriscos. Então, logo de início, comunhão mística está resolvida, doutrinária, intelectual, que eu chamo de estrutural, com todas as diferenças que temos, não militam contra esta oração de Cristo. Então, à luz desta declaração e deste texto, eu quero chamar a atenção para vocês desta igreja reformada, calvinista, presbiteriana. Meu Deus, é muita coisa, hein?
Igreja Reformada Calvinista Presbiteriana. Eu não vou hoje, obviamente, até por causa do espaço, não vou aqui tecer comentários sobre estas questões interdenominacionais, no sentido de compreender, por exemplo, como que essa teologia, ou as teologias antagônicas, calvinismo e arminianismo, por exemplo, andam ou andariam juntos dentro dessa oração que nós vimos Jesus orar, né? Então, a gente não vai entrar nesses detalhes. Seria impossível, por um espaço curto de tempo, alinhavar essas diferenças e essas similaridades. Mas o que eu vou fazer aqui com vocês é me ater à teologia reformada, a teologia calvinista e, para a gente, também o conceito presbiteriano. Então, é isso que nós vamos fazer. E o que eu pretendo fazer com vocês dentro do nosso tempo é o seguinte: nós vamos dividir em 3 blocos a nossa conversa. Primeiro, eu quero tratar com vocês sobre identificando os termos. O que significa isso? Porque, às vezes, nem nós, muitas vezes, conseguimos entender. Então, nós vamos identificar os termos. Em segundo lugar, nós vamos dar uma analisada sobre os grupos reformados e calvinistas que nós temos dentro do Brasil. Eu até tomei a liberdade, eu entrei, me sentei ali, mas como eu não conversei com o Joel, e foi uma falha minha, porque eu conversei com o reverendo Joel essa semana, a gente tentar dividir o nosso tema, como a gente não fez isso, eu pensei, é melhor me sair, me ausentar, para que a gente possa falar de uma forma mais livre, e aquilo que a gente estiver falando a mesma coisa, significa que a gente estava andando na mesma escola, certamente. E é isso que pode acontecer, eu creio. Então, nesse segundo momento, a gente vai ver esses grupos reformados e calvinistas e como que eles se departamentalizam dentro do Brasil. Isso é importante para a gente. Em terceiro, eu quero lançar uma proposta rápida, como o reverendo Joel fez aqui, de o que nós podemos aprender. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos primeiro definindo termos. Nós vamos definir esses 3 termos: teologia reformada, teologia calvinista e presbiteriana. Tá bom? Então, vamos começar com a reformada, ou a visão igreja reformada. Então, você se lembra que quando Martim Lutero ele fixou as 95 teses na capela de Wittenberg, um novo universo teológico, pastoral, eclesiástico surgiu, doutrinário, se descortinou na Europa. Em 1521, quando ele apareceu perante a dieta de Worms, e ali ele foi confrontado pelo imperador e pelos líderes católicos, e ele disse assim: a menos que eu seja convencido pelas Escrituras e pela minha razão, eu não vou recuar daquilo que eu escrevi, mais ou menos assim, Quando ele fez isso, depois, João Calvino vai estender esse conceito, falando sobre a ação interna do Espírito Santo para compreendermos as Escrituras. Quando Lutero fez isso, houve ali uma implosão dentro do conceito da fé. Por quê? Porque até aquele momento a igreja dizia que era ela quem trazia o conceito da regra de fé. E, de repente, os reformadores agora dizem que já não está mais sob a cátedra da igreja o conceito de fé, dessa igreja institucional, medieval, mas sim através das Escrituras e daquilo que as Escrituras falam no nosso coração. Então, essa regra de fé foi mudada. E, imediatamente, nesse período, a acusação era que os reformadores iam destruir a igreja, porque iria desfazer a unidade da igreja institucional. Se não bastasse, essa situação realmente se desenvolveu, porque logo depois começaram os conflitos entre Zwinglio e Lutero sobre alguns temas teológicos.
E nesses conflitos, eles se escalonaram de forma tão intensa que em 1529 eles precisaram fazer uma reunião, eles decidiram se reunir, se encontrar. E agora estão sentados à mesa Martim Lutero e Ulrich Zwinglio para tratarem dos pontos teológicos que eles tinham de divergências. E nesse sentido, então, por incrível que pareça, eles fizeram isso numa cidade ou no castelo de Watzburgo, 1529, vai guardando as datas, né? E o que acontece então? Eles combinam, eles entram em acordo em 14 pontos, mas não conseguem terminar ou não conseguem concordar com um único ponto entre os 15. Né? E agora estava lá os líderes pastores de Wittenberg, sendo liderados por Lutero, e os pastores dos cantões, das bordas ali, das regiões próximas dos cantões da Suíça, da Alemanha, liderado por Ulrich Zwinglio, né? Martin Bucer, Wolfgang Capito e outros pastores ali. E nesse momento, então, Lutero teve o cuidado, me parece, ou propositalmente, ou talvez inconscientemente, de não colocar neles uma pecha ou um label, né? um selo daquilo que estava acontecendo, a reforma radical, que se ramificava entre, naquele momento, os anabatistas e os espiritualistas, que depois descambou para um monte de situações que a gente não tem tempo para tratar com vocês aqui. Então, Lutero tomou cuidado de não colocar sobre esses pastores o mesmo emblema que esses outros radicais estavam recebendo, e ele apenas disse: eles estão em espíritos diferentes de nós. E nesse momento, então, nós temos surgindo esses teólogos pastores que passaram a ser chamados de reformados. Então, a gente tem agora aqui, em 1529, logo depois, Zwinglio morre numa batalha, depois Heinrich Bullinger assume o pastorado em Zurique, no lugar de Zwinglio, e a teologia reformada se desenvolve. Então, nós temos agora, a partir desse momento, nós temos 3 caminhos, 3 ramificações dentro dessa dissidência, dessa separação da Igreja Católica. Nós temos os luteranos de Wittenberg para outras regiões, nós temos os reformados de Zurique, Estrasburgo, onde Calvino ficou um tempo, e nós temos os radicais, que se desmembram, naquele momento são considerados radicais, né? Mas se desmembram entre os anabatistas, que nasceram ali em Zurique, e os espiritualistas, que também têm diversas, né, ramificações e são considerados extremistas, ou seja, a reforma radical desse pessoal. Depois aqui dos anabatistas, eles vão desenvolver, a gente vai ter os menonitas surgindo, e aquilo que inicialmente parecia ser radical, na verdade era só uma visão mesmo de alguns aspectos da igreja, mas é isso que nós temos. Então, a partir de agora, a gente tem essa igreja luterana, os reformados e os radicais. Até que Calvino, então, entrou no cenário europeu, não é? Quando a reforma foi propagada em 1517, Calvino tinha 8 anos de idade, e quando Lutero e Zwinglio se encontraram em Masburgo, Calvino tinha 20 anos de idade, ainda frequentava a Universidade Bourgeois em Paris, e esse era o momento, né? Então, por isso, a teologia reformada remonta a esses quase 20 anos iniciais antes de Calvino aparecer no cenário da reforma protestante. A esses 20 anos
principalmente, não vou dizer nem com Zwinglio, mas com Bullinger, que vai escrever, por exemplo, a Confissão Helvética, e vai dar um outro conceito até pastoral nesse momento. Mas foi Calvino, especialmente, que depois que retornou, vamos dar aqui a data de 541, quando ele voltou de Estrasburgo, ele veio em 536, foi para Estrasburgo, voltou, né? Então, foi Calvino que apareceu nesse cenário, e com Calvino, eu estou tentando achar uma palavra, eu vou dar essa palavra para vocês aqui, uma palavra bem pós-moderna. Em Calvino, a teologia reformada ganhou a musculatura necessária, né? Então, percebe que a teologia reformada desses 20 anos agora tem Calvino como campeão, como aquele que iria tirar a teologia reformada desse cantão, desse período, e agora iria dar essa musculatura para fazer frente aos novos desafios religiosos. Então, não é sem motivo, por exemplo, que um historiador luterano, Lewis Spitz, escrevendo sobre Calvino, ele diz o seguinte: ler a história sem mencionar Calvino é como ler um livro com um olho fechado. Em suma, quando falamos de teologia reformada, devemos nos lembrar que, apesar de ganhar o escopo que hoje conhecemos como calvinista ou de Calvino, o seu nascedouro remonta aos aproximadamente 20 anos antes do Reformador de Genebra, mas com ele, depois dos seus colóquios, dos seus escritos e tudo aquilo que Calvino vai fazer ali na sua relação, né, com Zurique e tal, e até depois também com a Alemanha, né, as confrontações que vão acontecer, tudo isso deu para essa teologia reformada, essa musculatura. Eu confesso para vocês, eu acredito, pelo que eu pesquiso, que se não tivesse Calvino, essa teologia reformada desses 20 anos, ela iria caminhar muito mais lenta e talvez não ganharia o escopo que nós temos hoje, essa musculatura reformada. Beleza? Primeiro tópico, teologia reformada. 20 anos antes, ganhando uma musculatura com Genebra e Calvino. E agora a gente vai para o segundo. Calvinistas. Nós somos calvinistas. Calvino serviu a igreja por aproximadamente 25 anos. Julho de 1536 até 1538, vai para Estrasburgo, retorna em 41 até a sua morte, 1564. E como um teólogo, entre aspas, sistemático, uma visão extremamente humanista, parêntese, cuidado com o iluminismo, né? Esse humanismo clássico aqui volta às fontes. Então, quando te acusarem, Calvino era muito humanista, nesse contexto pós-iluminismo é complicado. Então, Calvino, assim, ao instalar a Academia de Genebra, Calvino influenciou a sua geração e toda a Europa. Enquanto vivia, Calvino foi campeão nos debates, meus irmãos. Primeiros contra os gnésios luteranos. O luterano raiz, lá depois da morte de Lutero, quando Melanchthon toma uma posição e Calvino, muito amigo dele, Melanchthon começa a mudar um pouco alguns conceitos, e esses gnésios luteranos confrontaram Calvino nesse período. Ele escreveu nesse sentido. Os teólogos católicos, por exemplo, como Albert Pijus, e também nós temos os anabatistas e até mesmo alguns luteranos extremistas, né, que não estavam muito bem alinhados com Wittenberg, por exemplo, um luterano chamado Andreas Osiander. Calvino, inclusive, escreve na própria Instituta a respeito dele, né? Então, nesse sentido, Calvino foi o campeão, desde o primeiro colóquio, quando ele foi levado
e pôde ali discorrer de cabeça sobre os pais da igreja até a sua morte. Calvino conseguiu ali criar todo esse conceito e conseguiu rebater a esses conceitos diferentes. Mas a teologia reformada de Calvino iria ser colocada em teste não durante a sua vida, mas após a sua morte. E foi o seu defensor, o maior defensor, né? Não poderia ser ninguém mais do que o sucessor de Calvino, aquele que, na palavra de Henry Bird, o conselheiro da Reforma Francesa. Isso mesmo. Teodoro Beza assume a Academia de Genebra e, após a morte de Calvino, nós temos vindo para Genebra estudar ninguém mais do que Arminius, Jacó Arminius. E ele, então, estuda ali sob a tutela, ou sob a chancela de Teodoro Beza. E nesse momento é Teodoro Beza, então, que começa por causa das demandas. Veja, o cristianismo é dinâmico. A gente não para a qualquer hora e pensa assim, o que nós vamos debater hoje, hein? Será que um anjo cabe mesmo na cabeça de um alfinete? Não é assim. A gente discute as questões do dia a dia. A teologia tem que ser prática, e é isso que acontece nesse momento. E esse momento de Teodoro Beza, como o grande sistematizador da teologia de Calvino, vai ganhar uma compactação, nós todos conhecemos, na Holanda, né? Quando os sucessores ou os seguidores de Arminius confrontam os teólogos holandeses, e aí a gente tem agora a criação do Sínodo de Dort. E no Sínodo de Dort, então, nasce o que nós passamos a conhecer como os 5 pontos do calvinismo, né? E depois acontece a condenação do arminianismo. Então, o calvinismo, ele foi, sim, claro, gestado em Genebra, né? Mas foi em Dort que ele, então, se formalizou, e a teologia de Calvino agora começa a ser chamada de teologia calvinista. Situação similar aparece acontecer em Wittenberg, né? Porque depois da morte de Lutero, há uma influência grande do calvinismo, ou de Calvino, né? Na região, na Alemanha, e nesse momento essa influência começa a questionar esses chamados gnésios luteranos, até que eles chegam à fórmula de concórdia em 1580, que forma o luteranismo. Então, veja, o luteranismo foi uma reação ao calvinismo, o calvinismo foi uma reação ao arminianismo. E, nesse sentido, então, se cria o que nós passamos a chamar de calvinismo, né? Então, Calvino enfrentou as lutas teológicas de fora para dentro, como nós falamos, anabatistas, católicos, luteranos, extremistas e tal, né? E Beza e os teólogos de Dort enfrentaram os problemas que surgiram de dentro para fora. E nesse sentido, então, a gente tem o que nós podemos chamar de calvinismo clássico, se a gente puder pensar assim. Reformado, calvinista, presbiterianos. Agora nós chegamos aos presbiterianos. Então, última nomenclatura. Sim, o sistema presbiteriano, é verdade, pode ser encontrado em sua gênese já em Genebra, porque Calvino foi expulso de Genebra porque ele não concordava que a liderança local comandasse a igreja, que era normal, natural naquela época, e quando ele retorna para a cidade, ele então cria o que passou a ser chamado de consistório e de companhia dos pastores. Então, num certo sentido, vivendo dentro desse período
final do período medieval, né? Agora com essa cidade convertida e a liderança da cidade civil comandando a igreja, Calvino começa a mostrar para eles a necessidade de que as matérias espirituais deveriam ser tratadas pelos espirituais, ou num contexto espiritual. Então, nesse sentido, o presbiterianismo tem as suas raízes já nesse momento, né? Mas nós sabemos que esse presbiterianismo nascedouro iria ganhar os seus contornos eclesiásticos num outro momento, né? Principalmente nas Ilhas Britânicas, não é verdade? Primeiro com John Knox, que vem para Genebra, chega a pastorear uma comunidade de ingleses. Nesse período está acontecendo a reforma inglesa, e no período, inclusive, da filha, né, de Henrique VIII, Maria, né, muitos ingleses protestantes fogem e vêm a Genebra, e aqui eles são preparados para retornarem. John Knox, no mesmo momento, retorna para a Escócia, e lá ele tem que confrontar, ele tem que lidar com a situação de Maria Stuart, que era a rainha católica, que tinha sido casado com Francis, o rei francês, e voltado para a Escócia para assumir o trono. Então, agora, nesse momento, ele então começa a confrontar essa ideia de uma mulher, né, no trono, e John Knox, então, cria esse sistema presbiteriano. Obviamente, ele vai ser desenvolvido na Inglaterra, com os puritanos, no período que nós conhecemos com a confecção da Confissão de Fé de Westminster. Então, este é o caminho presbiteriano, né? Então, logo aqui você pode ver que é possível, por exemplo, que tenha alguém que transite até os 20 anos antes, sem necessariamente passar, no mínimo, pela Escócia e pela Inglaterra. É possível que algumas igrejas, algumas religiões, passem por esses caminhos reformados e até calvinistas, sem necessariamente passar pelo caminho presbiteriano. Esse é o ponto, beleza? Primeira definição de termos: reformado, calvinista, presbiteriano, tá bom? Bom, agora nós vamos para o segundo ponto, para o segundo momento, né? Como essa teologia agora confronta. E aqui nós temos dois aspectos: de um lado o arminianismo, e para ser um pouco mais complacente com a turma romana, do outro lado o semipelagianismo. Isso é mais complacente, apesar de que não está assim tão, né? Enfim. Como que essa teologia agora confronta tudo isso, né? Então, eu quero aqui pontuar para vocês, eu acho que o reverendo Joel falou alguma coisinha sobre isso, se não me engano, mas enfim, vamos lá. Nós temos nesse princípio reformado calvinista, nós temos quatro ramificações no Brasil hoje. Quais são elas? Primeiro, a igreja presbiteriana. Então, a sua estrutura eclesiástica, governo representativo pela eleição da maioria, né, pela eleição efetuada pela maioria, a Assembleia se reúne e para eleger oficiais que vão governá-las. Então, nesse sentido, a igreja local não é independente, ela está inserida numa teia denominacional, num princípio não linear, mas escalonado, que passa, então, pelo presbitério, sínodo e supremo concílio. Esse é o conceito, a estrutura eclesiástica. A sua estrutura teológica da igreja presbiteriana se fundamenta, entre outros, em 3 princípios. Primeiro, o princípio hermenêutico, com a Bíblia como única regra de fé e prática, numa interpretação que nós chamamos, ou eu chamo de histórico-gramatical. A Bíblia interpreta a própria Bíblia com a compreensão da primeira audiência e do ouvinte moderno.
Porque todo mundo diz que é bíblico, todo mundo diz que crê na Bíblia, todo mundo prega a Bíblia. A questão é saber qual é a hermenêutica. Então, essa hermenêutica histórico-gramatical, você entende o que foi falado ali para o primeiro ouvinte e depois você aplica com muita força. Talvez você conseguiria fazer uma alegoria. Eu tenho pavor em alegoria, né? Mas nessa interpretação gramatical, só na igreja calvinista presbiteriana, tá bom? Nessa interpretação gramatical, alguns textos são literais. Você tem que transitar colocando a Bíblia contra a própria Bíblia para ela te dizer o que tem que ser feito. Por exemplo, quando Jesus virou para Nicodemos e falou assim: se você não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Estou falando de literal, não é literal de nascer da carne, não, mas é literal de que hoje a mesma coisa que Jesus falou para ele, a gente pode falar para a pessoa. Nesse sentido, é uma aplicação literal das palavras de Jesus. Outros textos já não podem ser literais, mas também não podem ser espiritualizados, nem alegóricos. Então, você precisa achar princípios gramaticais que você pode aplicar nos nossos dias, né? E nesse sentido, você pode ver todo o Antigo Testamento sendo descortinados no Novo com esses princípios, o Israel espiritual, né? E quando você vê, por exemplo, Davi, gigante, quais são os princípios ali que você vai conseguir encontrar para aplicar, porque a Bíblia é atual. Essa é a hermenêutica nossa, né? Hermenêutica. Um outro ponto da teologia presbiteriana calvinista é a soberania de Deus, né, no governo do universo e principalmente na relação com o homem e a sua salvação. Porque no governo do universo, a teologia reformada confronta aquele que não crê na Bíblia, que diz assim: o mundo está desgovernado. Mas no conceito da relação de Deus com o homem, essa teologia vai confrontar aqueles que acreditam que o homem pode por si mesmo prover algum tipo de volta a Deus. Em outras palavras, tudo começa com Deus, soberania. E terceiro, o conceito de pacto, né, ou aliança, que é o coronário da teologia calvinista, no que tange a esse Antigo e Novo Testamento sendo colocado não em confrontação, mas como um descortinar, lançando luz para poder entender. Nesse contexto é que nós transitamos para os sacramentos, beleza? Então, primeiro, nós temos aqui a igreja presbiteriana reformada calvinista. Segundo, nós temos as igrejas congregacionais reformadas e calvinistas, ou calvinistas, né? Algumas igrejas batistas, por exemplo, sua estrutura eclesiástica é diferente da nossa. Ela é congregacional, a assembleia reunida possui uma extensão de autoridade e poder bem maior, bem superior aos líderes, diferentemente da gente, né? E esta estrutura eclesiástica, mas a sua estrutura teológica desse ramo da igreja batista acompanha, então, em certo sentido, a estrutura da igreja presbiteriana, com exceção de que o pacto não é usado para o contexto dos sacramentos. Então, nesse sentido, algumas igrejas batistas, ou uma denominação batista, é considerada reformada, né? Bom, dentro desse grupo, você vai encontrar, inclusive, dois. Você vai encontrar um grupo mais calvinistas, por exemplo, um grupo que segue a visão de Charles Spurgeon, que era calvinista, e você vai encontrar um grupo mais reformado, talvez voltando até os 20 anos antes, né, para poder fugir um pouquinho de quê? O que esses reformados tentam fugir? Do Concílio de Dort, de um ou outro ponto, né, principalmente o que eles acusam, os presbiterianos, de dupla predestinação. Então, eles tentam fugir dessa dupla predestinação, dizendo: nós somos calvinistas, somos reformados. Isso é possível você encontrar também.
abram aspas, eu quero usar a palavra de Charles Spurgeon, calvinista convictos dos seus sermões, e o mais impressionante, eu tenho um livro, inclusive, que fala sobre Calvino também, sobre Calvino e um líder de missões, por incrível que pareça, isso não é um assunto muito tratado nos nossos dias, mas eu estou dizendo isso por quê? Porque Charles Spurgeon, como Calvino, Charles Spurgeon era calvinista, mas ele era extremamente evangelista e missionário. Então você percebe que a acusação da dupla predestinação para o calvinismo é, de uma certa forma, uma distorçãozinha daquilo que realmente é o calvinismo, porque calvinismo é pastoral, né? Aliás, um texto que eu li, ainda no meu seminário, lá pelos dias de 99, né? Já está passando tempo, então... Eu li um livro de James Parker que falava sobre isso, evangelização e soberania de Deus. Sugiro você a ler quando você puder. Então, nós temos aqui a igreja presbiteriana, nossa eclesiologia nesse contexto, a igreja congregacional. Nós temos ainda, eu não posso deixar de mencionar para vocês aqui, você não vai encontrar muito, mas você tem igrejas episcopais reformadas. De uma certa forma... você sabe que John Wesley e George Whitefield eram grandes amigos, e o próprio John Wesley e o próprio arminianismo de John Wesley não é tanto aquele arminianismo clássico, né? Porque, na verdade, o arminianismo de John Wesley é meio uma predestinação de presciência de Deus. Ele viu e então ele predestinou, né? Diferente daquele arminianismo clássico, que você se converte, mas você perde a salvação, ponto final, não é? Então, nesse sentido também, não foi difícil que algumas igrejas episcopais se tornassem calvinistas. Eu não posso deixar aqui de mencionar, aliás, o reverendo Joel está aqui comigo, a gente teve a oportunidade de conhecer o bispo Walter McAllister, né? Bispo Walter McAllister, da igreja cristã Vida Nova. O seu pai, Robert McAllister, quando veio para o Brasil, era pentecostal, né? E Walter McAllister, nos últimos 20 anos, ele teve acesso aos escritos de Sproul e outros reformados, e ele começou a estudar e começou a fazer um movimento na sua igreja para que a teologia se voltasse para esse conceito mais reformado calvinista. Então, agora você vai ter aqui, vai dar um bug na sua cabeça, um negócio assim, né? Porque agora nós temos aqui uma igreja que na sua eclesiologia, ela é episcopal, na sua teologia, ela é reformada, e na pneumatologia pentecostal. Não dá, e não pense você que conversa com Walter McAllister para você entender quem ele é, né, Joel? Não pense você que é uma coisa feita de alguém que, como será que tem um anjo na cabeça de um... Não. Então, nós temos esses 3 pontos. Igreja presbiteriana, reformada, calvinista. Igrejas batistas, congregacionais, reformadas e calvinistas. Igreja episcopal, né? Episcopal, reformada, calvinista, com uma pneumatologia voltada para os dons espirituais. E para terminar esse último ponto, eu não posso deixar de mencionar para vocês o que a gente conhece agora, está nascendo agora, calvinismo contemporâneo, isso mesmo, representado por quem? A internet, né? O celular, Instagram, esse negócio agora, cara, viralizou, representado por grupos de pastores independentes, sobretudo, se eu puder dar os nomes aqui, os sites do monergismo e do Voltemos ao Evangelho, né? E aqui, esses pastores que não nasceram na igreja presbiteriana, não passaram por essa teologia presbiteriana, eles nasceram em outras igrejas, tiveram outras teologias, mas em algum momento eles encontraram aquilo que eles tanto esperavam, a teologia calvinista. Então, eu tenho inclusive um artigo de um mestre em história que ele ofereceu na Universidade Federal de Sergipe,
Pedro André Souza Peixoto. Se você quiser, procura na internet, você vai encontrar esse artigo facilmente, né? O tema era Quem Eles Pensam Que São. Ele trata exatamente desse calvinismo contemporâneo, né? Essa identidade calvinista no Brasil, desse pessoal. Ele chega a falar que era como se eles tivessem uma reconversão. Ele usa essa expressão, né? Nada soterológica, mas do pensamento. E eu, por exemplo, quando eu estava em Cachoeira de Itapemirim, eu tive diversos, por exemplo, você está vendo isso, vários pentecostais que estão tendo acesso à igreja, à visão e à teologia reformada, calvinista, e estão abraçando o calvinismo. Esse calvinismo contemporâneo é assim, mais desses autores que escrevem, né, em torno disso, tá bom? Então, nós temos esses 4 posicionamentos dentro do Brasil: a igreja presbiteriana, a igreja congregacional, a igreja pentecostal e o calvinismo contemporâneo, se a gente puder usar esse nome para esse grupo de pastores mais independentes, não estão filiados necessariamente a uma denominação, né, mas estão escrevendo muito, estão traduzindo muito, e vez por outra são extremamente rígidos nas suas colocações a nível de tentar buscar aquelas raízes calvinistas, e isso é tão perigoso, né? É tão perigoso porque até para nós que estudamos em inglês, você sabe que se você quer mesmo saber do que Calvino escreveu, você tem que saber francês, tem que saber pelo menos latim, não é? Então, tudo que a gente pega é meio traduzido, e dependendo, eu tenho falado isso para os alunos, do óculos que você usa, esse óculos é que vai torcer para cá e para cá, para fazer você dar uma ênfase a alguma coisa, e isso também é um pouco perigoso, tá bom? Esses são os 3 pontos, finalizando, 5 minutos, 2, 21 e 20, 21 e 28 aqui no meu, 21 e 30, né? Finalizando, o que nós podemos aprender dentro desse universo, daquilo que a gente viu, reformado, presbiteriano, calvinista, dessas 4 correntes, o que nós podemos aprender? Primeiro, a teologia de Calvino não é estática, ela não é estática. O calvinismo é um conceito em movimento, mas não é um movimento linear. Muitas vezes é um movimento cíclico, mas ele não é estático. Existe um livro em inglês, não deve ter em português, chamado Os Intérpretes de Lutero. Nesse livro, Brian Gerrish escreve um capítulo sobre John Calvin on Luther, João Calvino em Lutero. E ele disse então, ele fala que Calvino escreveu uma carta para Lutero. Calvino era mais novo, né? E ele escreveu uma carta para Lutero. Ele mandou essa carta através de Melanchthon, que era amigo dele, mas os problemas se avolumaram de Wittenberg com Zurique, e Melanchthon, depois a gente trata com ele lá no céu para ver o que vai dar. Ele não entregou a carta para Lutero, não entregou. Essa foi a única correspondência, né? Calvino escreveu essa carta. Mas nos momentos, então, mais difíceis dessa disputa, que estava muito mais entre Zurique e Wittenberg, João Calvino escreveu sobre Lutero o seguinte: nós o consideramos como notável apóstolo de Cristo, o qual, através do seu trabalho e ministério, acima de tudo, a pureza do Evangelho tem sido restaurada em nosso tempo. Lutero também parece escrever algumas poucas coisas sobre Calvino de uma forma bem pastoral, paternal, talvez por ser mais novo, né? E não com toda aquela acidez com o pessoal de Zurique, é a realidade, né? E aí, Calvino então aponta para o fato de que o princípio fundamental de Lutero era que a palavra de Deus permanece acima da doutrina dos homens. Calvino desejava que a sua reforma fosse uma continuação, né, da reforma de 1517, não era independente, um desenvolvimento da mesma e formato com um desenvolvimento, porque calvinismo não é estático. Nesse sentido, então, a ideia de Calvino foi apresentar essa reforma em progresso,
Brian Gerrish acaba dizendo que os próprios luteranos não conseguiram, não sei se ele estava apelando tanto assim para a nosso favor, né, gente? Mas ele diz que os próprios luteranos não conseguiram entender a visão de Lutero, porque ao criar aquele momento, aquele luterano raiz do livro de Concórdia de 1580, né, eles voltaram, talvez uma reação ao calvinismo, ao cripto-calvinismo de Melanchthon e dos seus seguidores. Então, isso acontece, mas Calvino tem esta ideia de movimento. Então, somente nesse sentido, então, é que nós podemos entender o que Jodocus Landerstein disse sobre uma igreja reformada sempre reformando. Cuidado com o linear, cíclico. Então, em primeiro lugar, primeira conclusão, rapidamente, a teologia de Calvino não é estática. A segunda, nós não podemos confundir ortodoxia com ortopraxia. Esse é o nosso grande problema. Nós nos apegamos ao conceito e nos esquecemos de transmitir a prática. E isso é um problema muito sério. Eu concluo mesmo agora contando uma história para vocês. Quando eu voltei dos Estados Unidos com doutorado, eu fui para a cidade do interior, lá de Aracruz, a minha cidade. E naquele mês de dezembro, tinha um amigo, um rapaz da igreja que eu cresci ali, né? O pai dele tinha falecido, o padrasto, falecido numa outra região, e ele não queria. Eu falei, cara, você tem que ir, é hoje, eu vou com você. E eu fui dirigindo para ele. E fomos, e voltamos. E quando a gente estava subindo uma ladeira para chegar em Aracruz, ele virou e falou para mim assim, pastor, eu preciso pedir perdão. Eu falei, meu Deus, eu nem comecei. Você pensou, eu nem comecei a trabalhar na igreja, já tem gente me pedindo perdão. Ele disse, porque quando o conselho se reuniu para falar que eles convidaram você para ser pastor da igreja, eu me levantei e falei, nós precisamos de um pastor, não precisamos de doutor. E hoje o Senhor me pastoreou. Então, nós temos, você não encontra isso em Calvino. Não sei por que nós tivemos essa ideia de que a teologia, a devocionalidade, de que o seminário precisa formar cabeças e não caráter. Não consigo entender onde que nós erramos nesse processo todo. E a minha oração, mesmo de coração, meu presidente, é que nós possamos cada dia mais aqui cultivar esse tipo de conceito. Aqui, vocês não passam por aquilo que o pessoal do Espírito Santo passa. O Espírito Santo precisa sair para ir para o seminário. E quando a pessoa vai para o seminário, isso dói o meu coração. A gente começa a dizer, você vai para esse seminário porque ele é mais pastoral, você vai para esse seminário que ele é mais teológico, você vai para esse seminário... Você está entendendo? Tem alguma coisa errada nisso, não é? Tem alguma coisa errada. Não é sem motivo que Calvino disse que do lado de cada mestre deveria ter um pastor. Reverendo.